O som da chuva batendo no telhado era a única trilha sonora daquela noite que mudaria para sempre o destino de Helena. Aos 20 anos, ela carregava nos olhos a inocência de quem acreditava que a vida, mesmo dura, sempre reservava um pouco de justiça para os bons. Mas naquela sala pequena e impregnada de cheiro de madeira velha, o mundo que conhecia estava prestes a ruir. Seu pai, mãos trêmulas e olhar perdido, assinava um contrato que mais parecia uma sentença. Ele não a olhou nos olhos, nem explicou. Apenas entregou a caneta, como se a responsabilidade pudesse ser transferida a ela. Como se fosse possível dividir a culpa. Helena sentia um nó no estômago. Algo errado, muito errado, estava acontecendo. Mas o medo, esse visitante antigo que tantas vezes rondara sua casa pobre e silenciosa, agora tomava posse dela como nunca antes. Foi então que a porta rangeu. Um homem de terno escuro, alto e de postura imponente entrou, trazendo consigo o cheiro do asfalto molhado e do poder. Seus olhos, de um cinza cortante, percorreram o corpo de Helena com uma análise fria, clínica, como se ela fosse apenas mais um objeto a ser adquirido. O homem se apresentou com uma voz grave e precisa. Senhor Lorenzo Varela, um nome que soava como sentença e promessa ao mesmo tempo. Helena nunca o tinha visto antes, mas já ouvira sussurros em mercados e vielas. Varela era o tipo de homem que comprava tudo o que queria. Terras, empresas, almas. E agora, aparentemente, a comprava também. O pai de Helena, sem coragem de encará-la, apenas murmurou palavras que pareciam pedras caindo. Você vai estar melhor com ele. Eu não tive escolha. A frase ecoou na cabeça dela como um insulto, uma condenação que ela não pediu para carregar. As lágrimas ameaçaram nascer, mas Helena sabia que chorar ali seria inútil. Com os olhos fixos no chão, ela sentiu a assinatura sendo firmada e, com ela, o último resquício de liberdade escapando por entre seus dedos. Sem cerimônia, Lorenzo estendeu a mão. Um gesto seco, sem compaixão. Helena hesitou, mas a mão trêmula de seu pai nas costas dela a empurrou para a frente, num movimento que parecia mais uma expulsão do que uma entrega. Ao tocar a mão daquele estranho, Helena sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Não era apenas medo. Era a sensação de que, a partir dali, ela não era mais dela mesma. Sem palavras, Lorenzo virou-se em direção à porta, esperando que ela o seguisse. Um carro preto de janelas escuras já os aguardava na rua, motor ligado, faróis acesos como olhos impacientes. Com um último olhar para trás, Helena viu seu pai encolhido na cadeira, os ombros pesados, o olhar vazio. Não havia mais volta. Cada passo que dava em direção ao carro era como um prego sendo martelado no caixão de sua antiga vida. Quando a porta do carro se fechou atrás dela, o barulho soou como um eco definitivo. O motor rugiu, e o mundo conhecido começou a ficar para trás, engolido pela escuridão e pela distância. Helena tentou encontrar coragem em seu peito apertado, mas tudo o que sentia era uma estranha mistura de medo e resignação. Lorenzo permaneceu em silêncio ao seu lado, fitando a estrada com a frieza de quem está habituado a ignorar o sofrimento dos outros. No entanto, havia algo mais na postura dele. Algo que Helena ainda não sabia explicar. Algo que não combinava com a simples crueldade de comprar uma jovem como quem compra um objeto. Era como se, por trás daquela máscara de indiferença, houvesse uma história ainda mais sombria e profunda, pronta para vir à tona na hora certa. Helena, sem saber, já começava a pressentir que aquela noite não era apenas o início de um cativeiro. Era o prenúncio de revelações que mudariam para sempre o que ela pensava sobre si mesma, sobre confiança e sobre o próprio amor. O carro avançava sem pressa pela estrada molhada, como se soubesse que o destino para onde levava Helena era inevitável, pesado e cheio de segredos. E foi exatamente ali, em meio à estrada vazia e à respiração tensa que preenchia o interior do veículo, que ela começou a se perguntar: o que realmente a aguardava naquela nova vida? A resposta viria mais rápido do que ela imaginava.
Quando, chegando à mansão Varela, a primeira de muitas regras absurdas fosse imposta a ela, mudando não apenas o seu destino, mas também sua própria essência. A estrada parecia não ter fim. Cada curva envolta pela neblina pesada parecia anunciar que Helena estava cruzando a linha entre a vida que conhecia e um abismo que não podia medir. O carro finalmente parou diante de portões de ferro imponentes que se abriram silenciosamente como se atendessem a uma ordem invisível. Do outro lado, a escuridão escondia a vastidão da propriedade, onde sombras de árvores centenárias se estendiam como braços de gigantes adormecidos. A mansão, surgindo no horizonte, parecia respirar com vida própria, janelas altas como olhos, paredes cobertas por trepadeiras como cicatrizes antigas. Lorenzo desceu primeiro, sem dizer uma palavra. O motorista abriu a porta para Helena, e por um momento ela hesitou, como se seus pés ainda tivessem esperanças de recuar. Mas o olhar impassível de Lorenzo a fez avançar, cada passo pesado como chumbo. No interior da mansão, o ambiente era frio, minimalista e opressor. O eco de seus passos denunciava o vazio das grandes salas, e a decoração, impecavelmente elegante, parecia ter sido escolhida para repelir qualquer forma de aconchego. Sem oferecer-lhe nem mesmo um olhar de boas-vindas, Lorenzo caminhou adiante, como se ela devesse saber instintivamente que deveria segui-lo. Pararam diante de uma porta dupla de madeira escura, adornada com entalhes antigos. Ele a abriu e indicou com um gesto seco para que entrasse. O escritório era um mundo à parte, estantes de livros pesados, uma lareira apagada, um grande relógio antigo marcando o tempo com um tic-tac surdo, como se zombasse dela. No centro, sobre uma mesa imponente de carvalho, repousava outro contrato. Helena ficou imóvel, tentando compreender o que mais lhe seria tirado. Lorenzo se aproximou lentamente, abriu o documento e deslizou uma caneta dourada na direção dela. Quando finalmente falou, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Leia. Assine. A partir deste momento, sua vida, suas escolhas, sua liberdade pertencem a mim. Em troca, você terá proteção. E talvez algum dia, algo mais. As palavras, embora ditas de forma contida, carregavam um peso esmagador. Helena pegou o contrato com as mãos trêmulas e leu cada linha, cada cláusula que, em essência, transformava-a numa propriedade com menos direitos que um objeto de luxo. Não haveria possibilidade de fuga. Não poderia se recusar a obedecer ordens. Não tinha direito de questionar, e qualquer desobediência seria tratada como traição. A única promessa que Lorenzo lhe oferecia era a de que nunca sofreria violência física, desde que cumprisse fielmente cada regra imposta. A cada palavra que seus olhos absorviam, o desespero em seu peito aumentava, como uma serpente que apertava lentamente sua capacidade de respirar. Quando chegou à última linha, o espaço reservado para sua assinatura parecia pulsar, como um convite à rendição. Lorenzo a observava em silêncio, seus olhos cinzentos sem emoção, mas com uma centelha quase imperceptível de expectativa. Helena sabia que não havia escolha real. Recusar seria, no mínimo, um destino pior, embora não soubesse exatamente qual. Com os dedos gelados, ela segurou a caneta, tentando acalmar a respiração, e assinou. A tinta ainda estava fresca quando Lorenzo recolheu o papel e o guardou em uma pasta de couro, selando o pacto que os uniria de uma maneira que ela ainda era incapaz de imaginar. Sem uma palavra, ele entregou a Helena uma chave pequena, presa a uma corrente simples. Este é o seu novo quarto, disse, virando-se para sair. A partir de amanhã, novas regras serão impostas. Algumas não serão tão fáceis de aceitar. Helena ficou ali, sozinha, o contrato assinado ainda queimando em sua mente, a chave fria em sua mão, e o som do relógio preenchendo o espaço como um lembrete de que o tempo, como tudo o mais, agora pertencia a Lorenzo. Com passos incertos, seguiu pelo corredor que parecia se estender infinitamente. Cada porta fechada como um mistério à parte, cada sombra um presságio do que estava por vir.
Quando finalmente alcançou a porta que correspondia à chave, Helena não fazia ideia de que, dentro daquele quarto, ela começaria a entender não apenas as novas regras que regiam sua existência, mas também a descobrir segredos enterrados tão profundamente que ameaçariam abalar toda a estrutura de mentiras sobre a qual Lorenzo havia construído sua vida. E sem perceber, o primeiro passo para desenterrar esses segredos seria dado naquela primeira noite silenciosa, quando, sem querer, Helena escutaria algo que jamais deveria ter ouvido. A chave girou na fechadura com um estalo baixo, e Helena empurrou a porta devagar, como se temesse o que poderia encontrar do outro lado. O quarto era vasto, decorado com móveis antigos que exalavam uma imponência silenciosa. Cortinas pesadas cobriam as janelas, bloqueando qualquer sinal da noite lá fora, enquanto uma lareira apagada mantinha o ambiente frio e estático. Sobre a cama imensa, lençóis brancos perfeitamente alinhados pareciam nunca ter sido tocados, como se o espaço inteiro aguardasse, há anos, a chegada de alguém que finalmente nunca viera. Ela entrou hesitante, os pés afundando levemente no tapete espesso. Havia um espelho grande encostado na parede oposta, refletindo sua figura pequena e frágil. Por um instante, Helena mal se reconheceu. Ali, envolta naquele luxo sombrio, ela parecia ainda mais deslocada, ainda mais perdida do que antes. Pousou a chave sobre o criado mudo e se aproximou da janela. Entreabriu a cortina apenas o suficiente para enxergar o jardim mergulhado em sombras. A chuva fina continuava a cair, transformando as árvores em silhuetas fantasmagóricas. O tempo parecia congelado dentro daquela mansão. Sem relógios para guiar as horas, sem vozes humanas, apenas o ranger ocasional das estruturas antigas e o sussurro constante da chuva. Helena abraçou a si mesma, sentindo a solidão pesar sobre seus ombros como um manto de ferro. Deitou-se na cama com roupas e tudo, sem coragem para desfazer a ordem impecável daquele ambiente, e permaneceu imóvel, o olhar fixo no teto que parecia descer lentamente sobre ela. Não sabia quanto tempo se passou até ouvir passos no corredor. Eram firmes, compassados, distintos na cadência. Levantou-se num sobressalto, o coração acelerado. A maçaneta girou antes que ela pudesse reagir, e a porta se abriu sem cerimônia. Lorenzo entrou, sem bater, sem pedir permissão, como se o quarto, como tudo o mais, lhe pertencesse. Ele a observou por um instante, analisando cada traço de medo e desafio que ela tentava esconder no olhar. Em sua mão, trazia uma pequena caixa preta. Aproximou-se da cômoda e colocou a caixa sobre ela, sem dizer uma única palavra. O silêncio entre eles era espesso, quase tangível, como se cada um estivesse esperando que o outro rompesse aquela tensão opressiva. Finalmente, Lorenzo falou, a voz mais baixa e controlada que da última vez. Esta é a sua primeira instrução. Helena olhou para a caixa, sem se mover. Abra. Com passos cautelosos, ela se aproximou. Suas mãos tremiam levemente enquanto desatava a fita que mantinha a caixa fechada. Dentro, repousava uma corrente fina de ouro, simples, mas elegantemente trabalhada, e presa a ela, um pingente pequeno, circular, sem nenhuma inscrição visível. Helena franziu a testa, confusa, levantando os olhos para Lorenzo em busca de uma explicação que ele não ofereceu de imediato. A partir de amanhã, você a usará todos os dias, ele disse, como quem dita uma regra trivial, sem espaço para negociação. Ela simboliza seu novo status e serve como um lembrete de que agora você está sob minha proteção e sob minha autoridade. O modo como pronunciou aquelas palavras, lento e controlado, deixou claro que proteção e autoridade eram conceitos que, para ele, estavam perigosamente entrelaçados. Helena queria perguntar o que exatamente aquilo significava, queria gritar, queria fugir, mas a presença dele, o modo como seus olhos cinzentos pareciam atravessá-la, paralisava qualquer rebeldia antes mesmo que pudesse se formar. Sem esperar resposta, Lorenzo se virou para sair. Antes de cruzar a porta, no entanto, lançou um último olhar por sobre o ombro.
Um olhar que não era apenas de advertência, mas de algo mais. Algo que Helena não conseguiu decifrar. Algo que, de alguma forma obscura, parecia tão perdido quanto ela mesma. A porta se fechou atrás dele com um estalo seco. Helena ficou ali, imóvel, segurando a corrente com o pingente entre os dedos. A sensação do metal frio contra sua pele era como um lembrete constante de que sua liberdade agora era uma ilusão cuidadosamente monitorada. Ela sabia que a partir da manhã seguinte, as regras começariam a se desenrolar, e com elas, camadas cada vez mais profundas da prisão invisível que Lorenzo havia construído para ela. Mas o que Helena ainda não sabia era que, antes mesmo de o sol nascer, um acidente aparentemente insignificante naquela casa mudaria o rumo de tudo, trazendo à tona verdades que Lorenzo faria de tudo para manter enterradas. O sol da manhã mal conseguia atravessar a espessa cortina de nuvens que envolvia a mansão Varela. A luz que filtrava pelas janelas era fraca, quase tímida, como se temesse perturbar a quietude opressora daquele lugar. Helena despertou com um sobressalto, ainda vestida com as roupas do dia anterior, a corrente dourada com o pingente frio repousando sobre seu peito. A cabeça doía como se carregasse o peso de tudo o que havia perdido e do que ainda nem compreendia ter perdido. Pouco depois, 3 toques secos ecoaram na porta, cada um ressoando como um aviso. Antes que Helena pudesse responder, a porta se abriu, revelando uma mulher de meia idade, de postura rígida e olhar severo. Usava um uniforme preto impecável e carregava nas mãos uma prancheta. Sem sorrir, sem se apresentar, começou a falar num tom preciso, quase mecânico. Meu nome é Clara, serei sua supervisora. A partir de agora, a senhorita Helena seguirá regras muito específicas. Todas as manhãs, deverá acordar às 6 horas em ponto. Seu uniforme será deixado na cômoda todos os dias. Após se vestir, deverá comparecer ao salão principal para a primeira reunião do dia. Helena, ainda tentando entender a enxurrada de informações, sentiu o estômago se contrair. Clara continuou, sem demonstrar emoção. A senhorita deverá obedecer rigorosamente aos horários e às tarefas designadas. Não é permitido questionar ordens. Não é permitido sair dos espaços designados sem autorização expressa. Não é permitido fazer perguntas pessoais ao Sr. Varela. E, acima de tudo, nunca, sob nenhuma circunstância, a senhorita deve tentar sair desta propriedade sem permissão. Cada palavra era como um golpe surdo contra sua vontade. Helena queria perguntar, protestar, gritar, mas a expressão de Clara deixava claro que qualquer resistência seria inútil. Aquilo não era um diálogo. Era uma sentença lida calmamente por alguém acostumado a ver destinos sendo selados sem apelação. A mulher estendeu a prancheta para Helena, que viu, horrorizada, que nela constavam todas as atividades programadas para aquele dia. Aulas de etiqueta, treinamento de idiomas, preparação física. Um cronograma milimetricamente calculado para moldá-la em algo que ela ainda não compreendia completamente. Não se tratava apenas de serviçal ou companhia. Havia algo mais, algo que exigia uma transformação completa, de corpo, mente e talvez até de alma. Hoje começaremos com a adaptação básica, disse Clara, voltando a olhar o relógio de pulso com impaciência. Tem exatamente 15 minutos para se preparar. Seu uniforme está na cômoda. Estarei esperando do lado de fora. Sem esperar resposta, Clara fechou a porta, deixando Helena sozinha com a prancheta que parecia pesar mais do que qualquer corrente. Aproximou-se da cômoda e abriu a gaveta com mãos hesitantes. Ali, dobrado com perfeição, estava um vestido de tecido fino, simples, mas inegavelmente caro, acompanhado por sapatos discretos e uma pequena bolsa. Nada ali era deixado ao acaso. Tudo parecia projetado para apagar vestígios de quem ela fora um dia e reconstruí-la de acordo com padrões que ainda lhe eram desconhecidos. Enquanto se trocava, cada peça que vestia parecia arrancar um pedaço de sua antiga identidade. Ao ajustar o colarinho, ao calçar os sapatos, sentia-se como uma boneca sendo vestida para um espetáculo cujas regras não conhecia
mas cuja participação lhe era obrigatória. Quando finalmente terminou, parou diante do espelho. A imagem que refletia de volta parecia a de outra pessoa. Alguém domada, alguém moldada para caber em um molde invisível. Respirou fundo, tentando reunir a força necessária para enfrentar o que viria a seguir. Girou a maçaneta com cuidado, atravessou a porta e encontrou Clara à sua espera, impecável e impassível. Sem dizer uma palavra, a mulher virou-se e começou a caminhar pelos corredores longos e silenciosos da mansão, obrigando Helena a segui-la num compasso firme, quase militar. Passaram por salas ricamente decoradas, corredores iluminados apenas por lâmpadas antigas, cada canto repleto de objetos que sussurravam histórias que Helena jamais teria permissão para conhecer. Tudo naquela casa falava de poder, de controle, de segredos guardados sob camadas de silêncio. Clara conduziu Helena até uma grande porta dupla, no final de um corredor isolado. Sem hesitar, abriu-a e indicou para que ela entrasse. Lá dentro, esperando no centro da sala, estava Lorenzo. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher jovem, elegante e de expressão calculadamente doce, observava Helena com olhos atentos, como quem avalia uma peça recém-chegada a uma coleção particular. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha antes mesmo que Lorenzo abrisse a boca para apresentar sua nova instrutora, a pessoa que teria como missão moldá-la completamente para cumprir o verdadeiro propósito de sua permanência na mansão. Um propósito que até então permanecia envolto em mistério, mas que, muito em breve, começaria a ser revelado de forma sutil, cruel e irrevogável. O salão principal parecia expandir o som dos passos como se quisesse que cada movimento ecoasse na alma de quem ousasse atravessá-lo. Helena sentia o coração pulsar forte no peito, não apenas pela presença imponente de Lorenzo, mas também pela jovem mulher ao lado dele, que agora se aproximava com um sorriso calculado, tão perfeito quanto frio. Ela se apresentou como Isabela, a instrutora pessoal responsável por preparar Helena para seu novo papel, embora o que esse papel realmente significasse ainda permanecesse envolto em uma neblina de mistério e medo. A voz de Isabela era doce, quase hipnotizante, mas suas palavras carregavam a dureza de ordens disfarçadas de conselhos. Com um simples gesto de cabeça de Lorenzo, Helena soube que não havia espaço para recusa. Isabela estendeu-lhe a mão, como quem oferece um caminho sem volta, e Helena, sentindo a garganta seca, aceitou. A primeira lição começou ali mesmo. Sem cerimônia, Isabela a conduziu até uma pequena sala anexa, onde os móveis eram mínimos e a iluminação suave parecia ter sido planejada para que não houvesse distrações. Ali, diante de um grande espelho de moldura dourada, Isabela mandou Helena observar a própria imagem. "Olhe bem", sussurrou ela. "O que você vê agora é o passado. Nós vamos construir o futuro." Helena tentou desviar o olhar, mas Isabela, com uma leve pressão nos ombros dela, a manteve firme. "Aqui, você não é mais quem era, nem quem gostaria de ser. Você será aquilo que foi moldada para ser, sem desejos, sem vontades próprias." Aquelas palavras caíam como gotas frias sobre a pele de Helena, que sentia, camada por camada, sua identidade ser questionada, desmontada. As horas seguintes foram consumidas por tarefas que, embora parecessem triviais, a maneira de se sentar, de andar, de sorrir de maneira contida, carregavam uma mensagem clara. Helena deveria apagar seus instintos mais profundos. Isabela corrigia cada gesto, cada pequeno movimento, com precisão cirúrgica, como quem entalha uma escultura delicada, sem se importar com as rachaduras invisíveis que começavam a se formar. Em vários momentos, Helena sentiu as lágrimas ameaçarem romper a máscara de submissão que tentava sustentar. Mas a presença silenciosa de Lorenzo, que às vezes surgia nas portas apenas para observar, era suficiente para mantê-la contida, presa entre o medo e uma raiva silenciosa que começava a brotar em seu peito. Uma raiva que ela não sabia ainda se seria capaz de controlar. Foi no final daquela tarde, quando Isabela a conduziu até uma sala de estar isolada para uma conversa mais informal, que Helena viu uma brecha na fachada perfeita da mansão,
No canto do cômodo, parcialmente encoberta por uma cortina espessa, havia uma antiga fotografia emoldurada. Nela, Lorenzo aparecia ao lado de uma mulher jovem, linda, de olhos brilhantes e sorriso genuíno, uma expressão de felicidade tão intensa que parecia destoar do ambiente onde Helena agora respirava. Isabela percebeu seu olhar fixo na fotografia e, num gesto rápido, mudou de posição para bloqueá-la. Mas o pequeno atraso, a leve hesitação em seus movimentos, entregou mais do que Isabela gostaria. Helena captou, naquele breve instante, que existia algo profundamente enterrado naquela casa, uma dor antiga, um segredo que ainda assombrava cada parede, cada corredor. Sem perceber, seus dedos tocaram o pingente em seu pescoço, como se buscando força, ou talvez como se tentando decifrar as camadas de silêncio que começavam a sufocá-la. Ela sabia que Isabela jamais revelaria voluntariamente o que aquela fotografia significava, assim como sabia que Lorenzo jamais permitiria que ela se aproximasse das feridas mal cicatrizadas que ele escondia sob sua máscara de controle absoluto. Mas o que Helena ainda não podia imaginar era que, naquela mesma noite, o primeiro fio desse segredo começaria a se soltar. Não por palavras, mas por um gesto impulsivo, inesperado, que lançaria Helena ainda mais fundo nos labirintos sombrios da vida de Lorenzo. A noite desceu sobre a mansão Varela, sem que Helena tivesse consciência da passagem do tempo. As horas pareciam se dissolver no silêncio denso dos corredores, nos olhares calculados de Isabela, nas visitas ocasionais de Lorenzo que, sem uma palavra sequer, invadiam o ambiente como tempestades silenciosas. Cada pequeno gesto, cada correção feita, cada ordem dada, moldava Helena em algo que ela não reconhecia mais quando se olhava no espelho. E mesmo tentando se convencer de que resistir seria inútil, dentro dela, uma centelha insistia em não se apagar. Foi naquela madrugada, quando a casa mergulhou em um sono artificial, que a centelha virou chama. Helena não conseguia mais suportar. As paredes da mansão pareciam fechar-se a cada segundo sobre ela, sufocando sua vontade, sua voz, sua essência. Sentada na cama, com o vestido impecável ainda grudado ao corpo como uma segunda pele, sentia as lágrimas queimarem nos olhos, mas as segurava com a mesma força com que segurava a última parte de si que ainda lhe restava. O quarto estava mergulhado na penumbra. A única luz vinha de uma brecha na cortina pesada, permitindo que o brilho frio da lua desenhasse linhas prateadas no chão. Ela se levantou lentamente, como se seus movimentos pudessem despertar as paredes adormecidas. Descalça, pisou no tapete grosso, caminhando até a porta. Girou a maçaneta com extremo cuidado. A madeira rangeu levemente, mas o som foi engolido pelo vasto silêncio da madrugada. O corredor estava vazio, como um rio seco, onde apenas os ecos da solidão fluíam. Helena avançou, o coração batendo tão alto que parecia preencher o espaço. Sabia que o risco era imenso. Cada passo em falso poderia ser sua ruína. Mas a ideia de permanecer ali, de continuar a ser moldada como barro nas mãos de alguém que sequer se importava em ouvir seu nome verdadeiro, era ainda mais aterradora. Seguiu pelos corredores que durante o dia pareciam intermináveis, e agora, à noite, pareciam ainda mais hostis. Passou por portas fechadas, por salões mergulhados em sombras pesadas. Em cada esquina, esperava encontrar Clara ou Isabela, ou quem sabe até Lorenzo, de olhos semicerrados, observando, esperando, julgando. Mas não havia ninguém. Apenas o som abafado de seus próprios passos e o peso crescente da dúvida. Ao chegar ao grande hall de entrada, avistou a imensa porta de ferro que dava para os jardins. Sabia que depois dela existiria apenas a névoa fria da madrugada e, talvez, uma estrada qualquer que a levasse para longe daquele pesadelo. Aproximou-se, a mão estendida para a maçaneta, quando ouviu um ruído atrás de si. Um som leve, como o suspiro de uma fera prestes a despertar. Virou-se rapidamente e seus olhos encontraram Lorenzo, parado a poucos metros dela, envolto em sombras, como se tivesse surgido das próprias paredes da casa. Não havia surpresa em seu rosto, não havia raiva,
Apenas algo mais profundo, mais difícil de decifrar. Um tipo de cansaço, ou talvez de decepção que parecia pesar mais do que qualquer grito. Helena recuou instintivamente, a mão ainda pairando no ar, hesitante. Lorenzo deu um passo à frente, seus sapatos mal fazendo som no chão polido. Quando falou, sua voz era baixa, quase um murmúrio que se confundia com o zumbido da noite. Você realmente acha que pode fugir? Não era uma pergunta. Era uma constatação, uma sentença que caía entre eles como uma lâmina afiada. Helena, com a respiração descompassada, percebeu que suas pernas tremiam, não apenas de medo, mas de frustração, de ódio por si mesma e por ele. A ideia de recuar a envergonhava tanto quanto a ideia de avançar. Por um instante, tudo ficou suspenso. Lorenzo permaneceu imóvel, aguardando, testando os limites que ele próprio havia imposto. Helena sentiu o impulso de correr, de lutar, de gritar, mas algo na expressão dele, uma sombra de dor mal disfarçada, a paralisou de novo. Sem saber explicar exatamente o porquê, ela baixou a mão, abandonando a maçaneta como quem abandona uma parte vital de si. Lorenzo respirou fundo, como se aquele pequeno gesto tivesse confirmado algo que ele temia. E então, sem dizer mais nada, ele se virou, caminhando lentamente de volta para o interior da mansão, deixando Helena sozinha no limiar entre a liberdade e a prisão. A mão de Helena ainda pairava no ar, hesitante, enquanto ela se perguntava se teria forças para tentar novamente. Mal sabia ela que aquela tentativa de fuga, mesmo fracassada, mudaria para sempre a dinâmica entre ela e Lorenzo. E que, a partir daquele momento, os jogos silenciosos entre eles se tornariam ainda mais perigosos, ainda mais imprevisíveis. O dia amanheceu com uma luz pálida, cinzenta, como se o próprio céu hesitasse em iluminar o que estava prestes a acontecer. Helena acordou sem a memória nítida do que era sonho e do que era realidade. A tentativa de fuga ainda ecoava em sua mente como um sussurro que não encontrava descanso. Cada músculo de seu corpo parecia carregado de um peso invisível, e a corrente fria em seu pescoço era o lembrete constante de onde ela realmente estava. Clara a buscou cedo, como sempre, com a mesma impassibilidade que a tornava indistinguível das paredes silenciosas da mansão. Mas naquela manhã havia algo diferente. Helena percebeu no brilho disfarçado dos olhos de Clara, no leve aperto em sua voz, que algo estava fora do padrão rígido ao qual havia se acostumado. Sem dizer uma palavra, foi conduzida pelos corredores até uma ala que ela nunca havia visto antes. Uma parte da casa que parecia isolada, esquecida, onde até mesmo o ar parecia mais pesado, mais denso. O caminho terminou diante de uma porta de madeira escura, sem adornos. Clara a abriu sem cerimônia, e Helena entrou, sentindo o frio da ausência de vida naquele ambiente. Era uma sala simples, com uma mesa comprida no centro e arquivos empilhados nas laterais. Um cheiro de papel velho e segredo guardado pairava no ar. Lorenzo já estava lá, sentado à cabeceira da mesa, as mãos cruzadas, o olhar tão intenso que parecia atravessar o tempo. Ele indicou para que Helena se sentasse sem dizer nada. Clara desapareceu atrás dela, fechando a porta com um estalo surdo, que soou como o início de um julgamento silencioso. Helena, com as mãos pousadas no colo para esconder o tremor, manteve os olhos abaixados até que Lorenzo falasse. Há coisas, ele começou, a voz controlada, mas carregada de um peso difícil de disfarçar, que você precisa saber. Coisas que mudam tudo. Ele puxou para si uma pasta de couro gasta e a abriu com movimentos lentos, quase cerimoniais. De dentro dela, retirou uma série de documentos, fotografias, recortes de jornais antigos. Sem pressa, espalhou o conteúdo sobre a mesa, como quem exibe cicatrizes abertas. Helena olhou, e seu coração começou a bater em um ritmo diferente, irregular, como se quisesse fugir daquilo que seus olhos insistiam em absorver. Em uma das fotos, reconheceu de imediato a mulher da imagem antiga, a que vira sorrindo ao lado de Lorenzo dias antes. Mas agora,
A alegria estampada naquele rosto parecia ainda mais trágica, como um prenúncio que ninguém soubera decifrar. Ao lado da fotografia, recortes de jornais com manchetes brutais. Herdeira desaparece misteriosamente. Escândalo em família tradicional. Suposto envolvimento com organizações criminosas. Lorenzo falava em voz baixa, quase como se confessasse a um padre invisível. Contou que a mulher da fotografia, Elisa, fora sua esposa, seu grande amor, e a verdadeira razão por trás de sua vida reclusa e da existência daquela mansão que mais parecia uma fortaleza. Contou sobre traições silenciosas, conspirações, sobre como, para proteger Elisa, ele aceitara acordos obscuros, alianças indesejáveis. E como, no final, nada disso fora suficiente. Helena escutava sem respirar. A história que se desdobrava diante dela era feita de escolhas impensáveis, de erros irreparáveis e de dores que não podiam ser apagadas. Lorenzo não era apenas o algoz que ela imaginara, era também prisioneiro de seus próprios fantasmas, tão aprisionado quanto ela, talvez ainda mais. Quando Lorenzo terminou, ficou um longo silêncio entre eles, tão espesso que parecia que o próprio ar havia se tornado sólido. Ele olhou para Helena e nos seus olhos havia algo que ela ainda não sabia como lidar, um pedido de compreensão ou, quem sabe, uma exigência de aceitação. Helena não sabia o que dizer, não sabia sequer o que sentir, mas dentro dela, entre a confusão e a tristeza, começava a brotar uma faísca perigosa, a percepção de que havia muito mais naquela história, muito mais naquela casa e, principalmente, muito mais em Lorenzo do que ele estava disposto a revelar. E seria exatamente essa intuição, essa necessidade de descobrir a verdade completa, que levaria Helena a tomar uma decisão naquela mesma noite, uma decisão que a colocaria diretamente em rota de colisão com os segredos mais sombrios que Lorenzo tentava esconder a qualquer custo. A noite parecia envolver a mansão como um manto espesso, onde o próprio ar carregava o peso do que ainda não havia sido dito. Helena caminhava pelos corredores com passos leves, quase silenciosos, o coração pulsando em um ritmo ansioso, guiada por uma força que nem ela mesma compreendia completamente. A revelação que Lorenzo fizera mais cedo não a libertara. Ao contrário, acendera dentro dela uma necessidade inquietante de confrontá-lo, de exigir respostas que ele não parecia disposto a oferecer voluntariamente. Não era raiva o que a movia, ou pelo menos não apenas raiva. Era algo mais profundo, uma espécie de luto pelo que ela começava a entender, que ambos estavam presos em uma prisão invisível, moldada não apenas pelo passado, mas também pelo silêncio cúmplice que os mantinha atados a dores que se recusavam a morrer. Helena encontrou Lorenzo na biblioteca, um dos cômodos mais antigos e esquecidos da mansão. Ele estava de pé diante de uma janela alta, olhando para a noite sem realmente vê-la, como se buscasse algo que já havia se perdido há muito tempo. A luz fraca da lareira desenhava sombras duras em seu rosto, realçando cada linha de exaustão, cada traço de melancolia que ele tentava esconder do mundo. Ela entrou sem pedir permissão, sem anunciar sua presença. Lorenzo não se virou, não precisou. Seu corpo enrijeceu levemente, como se já soubesse que ela viria, e quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro arrastado pela madeira antiga da sala. Você deveria estar dormindo. Helena permaneceu imóvel por um momento, absorvendo cada camada daquela frase. Não era uma ordem, não era preocupação. Era uma fuga disfarçada de conselho. Ela deu um passo à frente, sentindo a coragem crescer em seu peito, como uma tempestade prestes a romper. Você me deve a verdade, disse ela, a voz firme apesar do tremor que ameaçava explodir em seu interior. Lorenzo fechou os olhos por um breve instante, como quem luta contra a maré de lembranças que ameaça arrastá-lo. Quando se virou para encará-la, havia algo devastador em seu olhar, uma mistura de cansaço, dor e uma tristeza antiga demais para ser curada. Nem todas as verdades libertam Helena, ele disse lentamente. Algumas apenas acorrentam ainda mais. Ela se aproximou mais, sem desviar o olhar.
Não era mais a garota assustada que havia chegado ali semanas atrás. Algo dentro dela mudara, crescera, e agora exigia ser ouvido. Deixe que eu decida, insistiu, a voz embargada pela tensão. Lorenzo soltou uma risada seca, um som áspero que mais parecia um soluço contido. Caminhou até a estante mais próxima e apoiou a mão sobre os livros antigos como se buscasse sustentação. Por alguns segundos, o silêncio se instalou novamente entre eles, espesso, vibrante, quase insuportável. Finalmente, ele falou. Contou a ela não apenas sobre Elisa, mas sobre a rede de corrupção e chantagens que destruíra não só seu casamento, mas também sua fé nas pessoas. Confessou os acordos que fora forçado a fazer para salvar vidas, incluindo a sua própria, e a culpa que carregava desde então. Cada palavra caía como uma pedra sobre o coração de Helena, reescrevendo lentamente tudo o que ela acreditava saber sobre ele. Mas enquanto Lorenzo falava, enquanto expunha suas feridas mais profundas, Helena começou a perceber algo ainda mais perturbador, que ele não contava tudo. Que mesmo na dor, mesmo na confissão, havia espaços em branco, silêncios estrategicamente colocados, como muros erguidos para proteger algo que ele não se permitia revelar. E foi nesse instante, nesse breve vislumbre do que ainda era escondido, que Helena compreendeu que, se quisesse chegar à verdadeira essência daquele homem, teria que ir além das palavras, teria que desafiar não apenas a autoridade dele, mas também os limites que ele mesmo impusera ao próprio coração. O confronto de almas que se iniciava ali, naquela biblioteca esquecida, era apenas o primeiro passo, porque nos dias que viriam, Helena seria forçada a encarar escolhas que a mudariam para sempre, e Lorenzo, por sua vez, teria que decidir se abriria mão do controle absoluto que o mantinha prisioneiro de si mesmo. E essa decisão não poderia ser adiada por muito tempo, pois algo que espreitava nas sombras da mansão, estava prestes a explodir, arrastando-os para uma encruzilhada sem retorno. A tensão que pairava entre eles não desapareceu após aquela noite na biblioteca. Pelo contrário, parecia ter se transformado em algo ainda mais denso, como uma névoa que impregnava cada sala, cada corredor da mansão. Helena agora via Lorenzo com outros olhos, não como o vilão cruel que imaginara nos primeiros dias, nem como a vítima silenciosa de seus próprios erros, mas como um homem dividido entre o controle absoluto e a devastadora necessidade de redenção. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma estranha normalidade, onde as lições de Isabela continuavam, as ordens de Clara se mantinham firmes e Lorenzo reaparecia de maneira imprevisível, como uma sombra viva que observava mais do que falava. Mas entre cada olhar trocado, cada silêncio compartilhado, algo crescia entre eles, algo proibido, algo que nenhuma das regras daquele mundo sombrio poderia permitir. Helena sentia a mudança mais intensamente nas noites. Em seus sonhos, a figura de Lorenzo deixava de ser a do carcereiro, do controlador, e assumia uma forma diferente, mais humana, mais próxima, como se o abismo entre eles começasse lentamente a se fechar. Durante o dia, ela se pegava buscando seus olhos sem perceber, interpretando suas expressões silenciosas, seus gestos contidos. E Lorenzo, mesmo lutando contra si mesmo, deixava transparecer nos pequenos detalhes a maneira como segurava a respiração quando ela se aproximava, o breve endurecimento da mandíbula quando seus olhares se encontravam por tempo demais. Sinais de uma batalha interna que ele já não conseguia esconder completamente. Foi em uma tarde chuvosa, quando a mansão parecia ainda mais isolada do mundo exterior, que o primeiro gesto concreto rompeu a barreira invisível que os separava. Helena estava na biblioteca, reorganizando alguns livros sob ordens de Isabela, quando uma pilha de volumes antigos desabou de uma das prateleiras superiores. O choque do som preencheu o ar, e antes que ela pudesse reagir, Lorenzo surgiu do nada, atravessando a sala como um raio. Em um movimento rápido, ele a puxou para trás, afastando-a dos livros que caíam. A força de suas mãos em seus braços era firme, protetora. E por um instante que pareceu se estender além do tempo, eles ficaram ali,
tão próximos que Helena podia sentir o calor que emanava do corpo dele. O perfume sutil e amadeirado, que parecia se misturar com o cheiro antigo dos livros. Lorenzo a segurava com mais força do que o necessário, como se, em vez de protegê-la de uma queda, estivesse lutando para não soltá-la nunca mais. Quando finalmente percebeu a intensidade do gesto, Lorenzo a soltou abruptamente, como se o toque dela queimasse. Virou-se sem dizer uma palavra e deixou a sala, os ombros tensos, a respiração pesada denunciando o que sua boca se recusava a admitir. Helena ficou imóvel, sentindo o local onde ele a tocara latejar como se a pele guardasse a memória do momento. Sabia que aquilo não fora apenas um reflexo, uma resposta automática ao perigo. Aquilo fora outra coisa, mais profunda, mais incontrolável. E o mais assustador era perceber que ela mesma não queria apagar aquela sensação. Naquela noite, enquanto o som da chuva tamborilava contra as janelas e os trovões ecoavam pelas colinas distantes, Helena se deu conta de que estava atravessando uma linha que, uma vez ultrapassada, jamais poderia ser desfeita. Não havia mais espaço para ilusões. O que nascia entre ela e Lorenzo era algo proibido, imprudente, talvez até autodestrutivo, mas tão inevitável quanto o amanhecer depois da noite mais longa. O que Helena ainda não sabia era que, enquanto ela lutava para entender seus próprios sentimentos, forças ocultas dentro daquela mansão e fora dela já se moviam para transformar aquele vínculo incipiente em uma arma, uma fraqueza capaz de destruir tudo o que Lorenzo ainda tentava proteger desesperadamente. O amanhecer trouxe consigo uma névoa espessa, cobrindo os jardins da mansão como um manto que escondia o que não podia ser enfrentado à luz do dia. Helena observava pela janela do quarto, abraçando a si mesma, como se pudesse se proteger do turbilhão que crescia dentro dela. Sabia que não poderia mais adiar a decisão que, silenciosamente, vinha se desenhando desde a noite em que Lorenzo a salvara dos livros caindo, desde a primeira troca de olhares carregados de algo proibido. A mansão, com seus corredores intermináveis e seus segredos entranhados nas paredes, parecia respirar com ela, como se o próprio espaço sentisse a gravidade do que estava prestes a acontecer. Lá embaixo, na biblioteca, Lorenzo a esperava. Clara havia entregue a mensagem, lacônica como sempre. Ele quer vê-la, agora. Não era uma ordem, não era um pedido. Era algo entre os dois que dispensava palavras. Com o coração pesando em cada batida, Helena desceu as escadas, sentindo a madeira antiga ranger sob seus passos. Cada som ecoava como um prenúncio, como se a própria casa tentasse adverti-la do que estava por vir. Mas ela não recuou. Não podia mais recuar. Quando entrou na biblioteca, encontrou Lorenzo diante da lareira apagada, as mãos cruzadas nas costas, o olhar perdido nas chamas que não existiam. Ele não se virou ao ouvir seus passos. Apenas falou, a voz carregada de uma calma tensa, prestes a romper. Há algo que preciso lhe oferecer, e algo que preciso lhe pedir. Helena permaneceu em silêncio, sentindo o ar entre eles vibrar com a tensão não resolvida dos últimos dias. Você pode ir embora, continuou ele, finalmente voltando-se para ela. Seu rosto parecia ainda mais severo sob a luz cinzenta que filtrava pela janela. Pode partir agora, hoje. Eu lhe darei os meios, a liberdade, o esquecimento. Ninguém a perseguirá. Ninguém a trará de volta. Helena sentiu o mundo girar sob seus pés. A liberdade, aquilo que sonhara tantas vezes, estava agora ao seu alcance, oferecida por quem menos esperava. Mas antes que pudesse responder, Lorenzo deu um passo em sua direção, e a voz dele, apesar da firmeza, vacilou na beira de uma confissão. Mas se ficar... Ele parou, engolindo em seco, como se as palavras custassem a atravessar os anos de muros erguidos dentro de si. Se ficar, terá que aceitar este mundo, e a mim. Não com promessas, não com mentiras, mas com toda a dor, com todos os riscos, porque o que sinto por você não pode mais ser ignorado. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras que ele finalmente pronunciava eram tudo o que ela temera
e desejara ouvir. Amor, desejo, culpa, proteção. Estavam todos ali, dançando nas entrelinhas, entre a distância e o abismo que ainda os separava. A escolha era brutal em sua simplicidade. Partir e retomar a vida que ainda poderia construir com as próprias mãos, livre, porém incompleta. Ou ficar e mergulhar num mundo feito de sombras, onde o amor seria a salvação e a ruína, onde cada dia seria uma batalha, não apenas contra o passado de Lorenzo, mas também contra os próprios medos que ela carregava. Helena sentiu a garganta apertar, mas forçou-se a respirar. Caminhou até Lorenzo, parando a poucos centímetros dele. Podia ver nos olhos dele a luta silenciosa, o medo de perdê-la, a certeza de que, ao escolhê-lo, ela também escolheria enfrentar forças que talvez não conseguissem derrotar juntos. O tempo parecia suspenso entre eles, preso na respiração contida, no desejo proibido, na esperança silenciosa. E seria exatamente ali, naquele instante em que o mundo inteiro parecia caber no espaço de um olhar, que Helena tomaria sua decisão, uma decisão que mudaria o destino de ambos para sempre. Mas nas sombras que espreitavam além das paredes da mansão, algo mais também aguardava, pronto para atacar no momento em que o elo entre eles se tornasse irremediavelmente real. A escolha não havia sido feita, mas, como todo salto no escuro, a decisão de Helena não trouxe alívio imediato. Trouxe apenas uma nova forma de angústia, uma ansiedade crua que corroía seu peito a cada batida do coração. Aceitar Lorenzo, aceitar aquela vida de sombras e cicatrizes invisíveis, era mergulhar num oceano revolto, onde amor e dor se confundiam, onde a esperança era uma chama frágil lutando contra ventos traiçoeiros. Nos dias que se seguiram, uma mudança quase imperceptível tomou conta da mansão. Clara e Isabela, embora mantivessem seus semblantes impassíveis, pareciam se mover com uma tensão nova, como se algo estivesse à beira de explodir. Helena, agora mais ciente do que nunca dos olhares e dos silêncios, percebia que havia forças agindo nas sombras, e que a escolha que fizera não apenas mudara seu destino, mas também havia desencadeado correntes invisíveis que Lorenzo, mesmo com todo o seu poder, não conseguia mais conter. Lorenzo, por sua vez, parecia lutar contra si mesmo a cada instante. Seus gestos haviam se tornado mais hesitantes, seus olhos mais vulneráveis. Ele se mantinha próximo de Helena, mas ao mesmo tempo se forçava a manter uma distância segura, como se tivesse medo de que, ao ceder, arrastasse ambos para um abismo sem retorno. E no fundo, Helena sabia que, para Lorenzo, amar significava também expor-se à destruição, e ele havia jurado a si mesmo nunca mais se quebrar. Foi numa madrugada silenciosa, enquanto a mansão dormia sob o peso de segredos não revelados, que a verdadeira redenção começou a desenhar sua trilha. Helena, incapaz de dormir, vagava pelos corredores até chegar ao antigo salão de música, onde um piano de cauda repousava coberto pela poeira do tempo. Sem saber exatamente o que a movia, ela se sentou diante das teclas frias e, com dedos trêmulos, deixou que uma melodia surgisse, hesitante no começo, depois crescente, como uma memória reencontrada. A música se espalhou pela casa como um sussurro de vida, onde antes só havia silêncio. E Lorenzo, atraído por aquele som que parecia pertencer a um tempo anterior à dor, surgiu na porta, imobilizado pela cena diante dele. Por longos minutos, não ousou interromper. Apenas observou, permitindo que as defesas que ergueram muralhas dentro dele começassem a ruir, lentamente, sob o peso de algo que nem os anos, nem os traumas haviam conseguido apagar: a capacidade de sentir. Quando Helena terminou, permaneceu imóvel, o olhar perdido na escuridão, além da janela. Lorenzo aproximou-se, tão silenciosamente que ela só percebeu sua presença quando sentiu o calor dele ao seu lado. Por um instante, eles não disseram nada. As palavras seriam pequenas diante do que vibrava entre eles. Então Lorenzo, com uma voz quebrada pela emoção, sussurrou a pergunta que ecoava dentro dele desde o primeiro dia: "Por que não me odeia?" Helena virou o rosto lentamente para ele, e nos olhos dela,
havia uma resposta que ia além da razão, além do medo. Porque vejo quem você é e quem ainda pode ser. E naquele momento, Lorenzo entendeu que a verdadeira redenção não viria das lutas que travara contra seus inimigos, nem das fortalezas que construíra em torno de si. Viria do ato mais simples e, ao mesmo tempo, mais assustador: permitir-se ser amado, permitir-se ser perdoado. Helena estendeu a mão, sem pressa, sem cobrança. E Lorenzo, com o peso de todas as suas culpas, todas as suas cicatrizes, a tomou como quem se agarra à última luz antes da queda final. Eles não sabiam o que o futuro reservava. Não sabiam se conseguiriam sobreviver ao que ainda estava por vir. Mas ali, naquela madrugada silenciosa, entre sombras e música esquecida, fizeram uma escolha. A escolha de enfrentar o que viesse juntos, sem saber que, nas profundezas ocultas da mansão, alguém já tramava para que essa união jamais tivesse a chance de florescer. A decisão de ficar, de enfrentar juntos o que viesse, parecia ter selado algo entre Helena e Lorenzo, uma aliança silenciosa, frágil como o fio de uma teia, mas forte o suficiente para sustentá-los mesmo diante da tempestade que se aproximava. Durante dias, viveram como quem tenta reconstruir uma casa em meio aos escombros, palavra por palavra, gesto por gesto, cada olhar se tornando um passo na ponte invisível que construíam um para o outro. Mas o passado nunca abandona tão facilmente aqueles que tentam deixá-lo para trás. Era uma noite de vento forte, em que as árvores dos jardins retorciam seus galhos como braços em súplica, que o golpe final caiu. Helena estava na biblioteca, organizando documentos antigos sob orientação de Lorenzo, quando encontrou algo que não deveria existir. Uma carta escondida entre os livros, escrita com uma caligrafia trêmula, desesperada. Uma carta de Elisa. O conteúdo era devastador. Elisa não fora apenas vítima das intrigas e traições que Lorenzo sempre lhe contara. A carta revelava que, num momento de desespero, fora Lorenzo quem tomara a decisão final que a condenara. Um acordo feito nas sombras, uma escolha baseada em proteger o império e a honra acima do amor. Um sacrifício que Lorenzo havia enterrado tão fundo que nem ele ousava encarar. A culpa que o consumia tinha raízes ainda mais profundas do que Helena imaginava. Com as mãos tremendo, o papel amassado entre os dedos, Helena confrontou Lorenzo naquela mesma noite. As palavras foram ditas como lâminas, cortando o frágil tecido de confiança que haviam tecido juntos. E Lorenzo, em vez de negar, em vez de justificar, simplesmente baixou a cabeça, aceitando o peso daquela última traição sem lutar, como quem já sabia que não merecia perdão. A dor nos olhos de Helena era maior do que qualquer grito. Era a dor da quebra silenciosa, da percepção cruel de que o amor nem sempre é suficiente para apagar as feridas mais profundas. Ela queria odiá-lo, queria esquecer tudo o que haviam construído, mas no fundo, sabia que ele nunca fora um monstro absoluto, apenas um homem perdido, tentando desesperadamente sobreviver em um mundo que o havia corrompido. E então, numa escolha tão dolorosa quanto inevitável, Helena se afastou. Não com raiva, não com ódio, mas com o luto de quem reconhece que há batalhas que não podem ser vencidas, apenas respeitadas. Ela deixou a mansão na manhã seguinte, quando a primeira luz tímida cortou a escuridão como uma promessa amarga. Lorenzo a viu partir da varanda, imóvel, o olhar vazio, sabendo que havia perdido a última coisa verdadeiramente viva em sua vida. Helena caminhou sem olhar para trás, levando consigo a dor, mas também a dignidade de quem amou até o limite, e soube a hora de partir. E a mansão Varela, testemunha silenciosa de amores proibidos, traições e redenções incompletas, voltou a mergulhar em seu silêncio ancestral, esperando. Esperando pelo dia em que, quem sabe, uma nova história pudesse ser escrita sobre suas paredes antigas, uma história em que as escolhas, mesmo as mais dolorosas, fossem finalmente redimidas pela coragem de enfrentar a verdade. Se você chegou até aqui, é porque esta história encontrou eco em algum lugar profundo da sua alma. Talvez tenha despertado uma lembrança esquecida, um sonho adormecido, ou, quem sabe,
a esperança silenciosa de que até mesmo nos lugares mais sombrios ainda pode nascer algo belo, verdadeiro e eterno. Helena e Lorenzo não são apenas personagens. São espelhos de todas as vezes em que lutamos contra nossos próprios medos, em que amamos apesar das cicatrizes, em que escolhemos seguir em frente mesmo quando tudo parecia perdido. Se essa jornada tocou seu coração, eu te faço um convite especial. Torne-se parte desta família que acredita no poder das histórias para transformar, emocionar e curar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma nova narrativa que possa também tocar sua vida. Deixe seu like. Ele é a centelha que mantém viva a chama deste projeto. E, se algo nesta história ressoou dentro de você, compartilhe sua experiência nos comentários. Suas palavras constroem pontes invisíveis que unem corações que, assim como o seu, ainda acreditam na força dos sentimentos mais profundos. Você não está aqui por acaso. A sua presença é a alma viva deste espaço. Nos vemos na próxima história, onde mais uma vez, entre sombras e luz, corações serão colocados à prova.